Graça e paz. Eu sou o Nilson Queiroz. Eu fiz 2 vídeos sobre o meu testemunho e enviei para o nosso irmão Geraldo. E agora eu estou gravando mais uma live sobre um tema desperta ao povo de Deus. O povo vive despercebido, correndo de um lado para o outro, sem saber para onde vai. Como Filipe perguntou para o Senhor: mostra-nos o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. A resposta veio imediata. Mas nós vemos que as religiões hoje estão ensinando coisas que não existem dentro da palavra de Deus. O povo corre de um lado para o outro, vão todos os dias, chega dos seus trabalhos cansado, deixa os seus afazeres, vão para esses lugares chamados igrejas, pensando que vai receber uma palavra de vida, de esperança. Mas, na verdade, eles, terminando o culto, eles voltam muitas vezes aborrecidos, tristes, porque eles ouviram ali uma palavra que não foi o que eles queriam ouvir. Eles vivem muito preocupados, porque eles não sabem para onde vai. Não tem uma resposta, porque os seus líderes têm ensinado de uma forma completamente errada, porque aprende errado e ensina errado, e assim tem acontecido de geração após geração. Eu perguntei uma certa vez a um pastor: o que vocês fazem com a sobra da ceia? Ele disse: eu jogo no vaso sanitário do descarga. Ele disse: mas o meu pastor diz que nós temos que enterrar. Termina a ceia, nós não podemos dar para ninguém, que ele tem que ser enterrado, porque é consagrado. Essa é a forma pela qual eles aprenderam errado, e errado eles prosseguem dessa forma. Existe uma ilustração de uma certa jovem que casou. Seu marido gostava muito de comer peixe, e ele trazia aqueles grandes peixes, e aquela sua esposa fazia somente um pedaço daquele peixe. Ela usava somente a metade daquele peixe. Ela cortava somente o meio daquele peixe, e a ponta do rabo e da cabeça ela jogava fora. E seu marido sempre via aquele desperdício. E um dia ele perguntou para ela: por que você faz isso? Por que você não faz todo o peixe? Não, eu aprendi com a minha mãe que nós devemos usar só esse pedaço do peixe. E todas as vezes que ela me ensinava era dessa forma. E a sobra ela jogava fora. Mas você está desperdiçando peixe? Não, mas é assim que eu aprendi. Então vamos perguntar para sua mãe? Perguntaram para a mãe diz: não, eu aprendi com a minha mãe assim, que devemos usar só esse pedaço do peixe. Uma parte da cabeça, a parte do rabo, a gente joga fora. Então vamos perguntar para sua avó. Ela diz: eu aprendi com a minha mãe dessa forma. Então vamos perguntar para sua bisavó. E ela diz: eu aprendi com a minha mãe dessa forma. Então vamos perguntar para sua tataravó, né? Então, chegando lá, perguntaram: por que só se faz o pedaço do meio do peixe e a outra se joga fora? Ela diz: olha, quando eu casei, eu era muito pobre, eu só tinha uma pequena panelinha. E essa panela, eu tinha que fazer tudo nessa panela. Eu tinha que preparar toda a comida dentro daquela pequena panela. Então eu aproveitava só aquele pedacinho do peixe. E os outros eu jogava fora, porque não tinha geladeira, não tinha como guardar. Oh, mas então não é que não pode comer, não. Podemos comer todo o peixe, mas eu não podia, porque não tinha como fazer. E se eu deixasse para outro dia, ou para mais tarde, podia estragar. Ah, então, agora eu entendi o porquê.
Aí aquela jovem entendeu que tudo que a sua avó, bisavó, e vem vindo, mãe, tudo ensinou ela errado. Aí ela passou a fazer todo o peixe. O peixe chegava, ela preparava o peixe inteiro, cozinhava todo o peixe, porque aprendeu o que é correto. É o que hoje acontece dentro dessa igreja. A pessoa aprende errado e continua ensinando errado. O erro começou lá em Martim Lutero. Martim Lutero, no início do século XVI, ele saiu de dentro da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não saiu de dentro dele. Como o Egito. Quando o povo saiu do Egito, os hebreus saíram do Egito, o Egito continuou dentro deles. Pouco tempo depois, na ausência de Moisés, eles construíram um bezerro de ouro, porque era o Deus do Egito. Eles confiavam mais nos deuses do Egito do que no próprio Deus verdadeiro. Por isso que Deus destruiu a maioria daquele povo. E nos dias de hoje não é diferente. Martim Lutero saiu no início do século XVI. Formou uma igreja chamada luterana, que deu o nome de protestante. E as demais igrejas que veio no século XVII, no século XVIII, no século XIX, foram toda cópia da igreja de Martim Lutero. Mas chegando no século XX, por volta de 1906, lá na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, surgiu ali um movimento meio estranho, quando algumas pessoas ali orando num certo armazém, um antigo armazém ali, eles começaram a falar numa língua meio estranha. E ali foi chamado do segundo movimento pentecostal. E aí deu o nome de Igreja Pentecostal. E aquilo se espalhou por todo o mundo. Que hoje nós vemos aí essa confusão. Vemos aí este povo que se diz pentecostais, uns mais exagerados do que os outros. Uns andam aí rolando pelo chão, planta bananeira, berra, grita, urra, outros profetizando, outros correndo de um lado para o outro, diz que está cheio do Espírito Santo, outros dizendo que foram arrebatados até o céu, outros foram até o inferno e viram muito crente do inferno, e tantas outras coisas mais. Trouxe uma verdadeira confusão no meio do povo chamado povo de Deus. Eu vim de um movimento pentecostal. Há 43 anos eu iniciei numa igreja pentecostal, mas teve dia de eu não resistir. Eu saí do meio deles porque eu via que a coisa estava demais, muito exagerado. Então o que eu quero dizer neste momento, você que está me ouvindo, que está dentro dessas igrejas, você não tem paz, você não tem alegria, você não tem gozo. Nós temos que reinar em vida, porque o Senhor já fez tudo por nós. Vem para a graça, saia deste meio, deixa este movimento que você está seguindo. Ah, mas já estou lá há 10, 15, 20, 30, 50 anos. Você está sendo enganado, porque assim como 43 anos eu fiquei enganado. Cheguei ao ponto mais alto que você possa imaginar dentro de uma igreja, mas eu descobri que tudo isso é mentira, é um mito, é um engano, é um meio de enganar as pessoas. E o que eu quero dizer nesse momento, que você, olhando para a Bíblia, você muitas vezes não entende. Você pode ler quantas vezes eu lia, eu ensinava errado porque aprendia errado, mas hoje eu procuro ensinar o que eu aprendi, que é a verdadeira graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o apóstolo São Paulo foi o único homem que recebeu de Deus, das mãos do próprio Senhor, a revelação da graça. Porque em João capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada a Moisés. A verdade e a graça veio por Jesus. Então vocês veem que ali a verdade e a graça veio pelo Senhor Jesus. E o Evangelho veio por quem? O Evangelho veio pelo apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, no capítulo 16, versículo 25, ele diz: tudo isso eu digo segundo o meu Evangelho, porque o Evangelho foi dado a Paulo. Por isso que houve conflito, desentendimento entre os demais apóstolos,
Porque o apóstolo Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos não receberam o que recebeu o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo São Paulo recebeu o evangelho para pregar para os gentios. E ele saiu pregando para os gentios, demais o abandonaram, entraram em conflito com ele, por isso que ele o deixou e seguiu este verdadeiro evangelho. Mas a morte de Paulo, este evangelho foi escondido. Ele ficou escondido, esse evangelho, durante todos esses anos. Se tivesse sido revelado a Martim Lutero, eu creio que hoje, o Brasil, o mundo hoje, seria um povo completamente diferente. Estava reinando em graça, vivendo em graça, não teria tanta contenda, tanta confusão, tanto desentendimento, tanta briga que hoje nós vemos entre os próprios homens chamados homens de Deus. As grandes igrejas hoje entram em conflito uma com a outra, uma querendo ser mais do que a outra. Mas se eles vivessem na graça, eles não estavam preocupados com essas coisas. Assim como Deus escondeu o jardim do Éden. E ninguém sabe onde está. Um diz que está na região do Iraque, do Irã, mas não se sabe onde está. Deus escondeu o corpo de Moisés. Por muito tempo, a nação de Israel procurou pelo corpo de Moisés e não encontrou. Assim também, o Evangelho da Graça foi escondido. Durante todos esses séculos, 20 séculos, ficou escondido o Evangelho da Graça. E foi revelado agora no século XXI a esses grandes homens que estão aí pregando, mostrando que a graça de Cristo é o verdadeiro evangelho que liberta, que transforma, que dá alegria. Porque aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Estamos reinando em vida. Alegria é outro. Depois que eu deixei esse movimento, depois que eu deixei essa velha religião, depois que eu deixei esse sistema, a nossa vida mudou. Hoje eu tenho uma nova vida em Cristo. Parei de dar dinheiro para esse povo, parei de frequentar esses lugares, e assim eu vejo hoje o quanto é importante seguir o verdadeiro Evangelho de Cristo. Fique com esta palavra, saia deste lugar onde você está, chamada igreja, e venha para a graça, porque a graça está te esperando. Que Deus assim nos abençoe. Irmão Geraldo, você e toda a sua família, que Deus continue derramando a graça sobre a sua vida e sobre os demais, que eu não vou nem citar os nomes, mas são vários, são dezenas e dezenas de pregadores da graça. Louvado e bendito seja o nome do Senhor por esses homens que está hoje encorajando. E eu creio que daqui mais uns anos vai ser muito melhor do que agora. A perseguição vem. A perseguição vem, a crítica vem, porque assim como levantaram contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, eles têm levantado também contra aqueles que têm pregado o verdadeiro evangelho, porque eles não querem perder, porque eles já começaram na mentira, e eles querem continuar na mentira, porque a mentira traz muito resultado, traz muito dinheiro. Graça e paz para todos.